sou a Amanda. Oi, eu sou o Renan. Bem-vindos ao canal da Montoque e hoje começa o projeto 1899. E hoje a gente vai analisar o primeiro episódio de 1899. Vamos seguir esse besourinho pra ver se a gente encontra muitos segredos nesse navio, minha gente. Nessa galerinha da pesada. A gente faz os detalhes, né? A gente faz os detalhes. Vamos ver se essa turminha vai se meter em muitas confusões. E se você não é inscrito nesse canal ainda, já se inscreve, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, porque a gente vai analisar a série toda. Tudo. E dá um like, compartilha com seus amigos e vambora pro vídeo. E o grupo no Telegram sobre 1899 tá aqui na descrição, é só vocês acessarem, beleza? Então vamos lá, gente. Vamos analisar cada pedacinho. O episódio 1 se chama O Navio, The Ship, certo? E realmente aqui nós vamos ter spoilers da série inteira até agora, tá? Fica avisado. E no início desse episódio já começa com, parece um poema, né? Umas frases bem bonitas e profundas sobre a nossa mente, o nosso cérebro, né? Isso me lembrou bastante Dark, porque o Baran tem esse negócio de começar te jogando uma frase e aí você vai entender sobre o que é a série. Se vira e reflete, meu, porque... E a gente fez questão de anotar porque a gente acha que a série é realmente sobre isso. Olha só o que eles falam pra gente. O cérebro é mais extenso que o céu do horizonte vasto. Contém todo o universo e ati facilmente ao lado. O cérebro é mais profundo que o mar azul arcano, absorve tal qual esponja em balde cheio o oceano. Ou seja, nós vamos tratar aqui, né? Nós vamos tratar aqui. Então, essa narração do começo já meio que, quando a gente começou a assistir, eu já pensei, tipo, beleza, a gente vai mexer com a mente humana, ok, é bastante complexo. É bastante complexo. E aí, faz com que a gente também reflita sobre tudo que a gente viu até agora na série. Por quê? Porque se a gente tá falando de mente humana, então a gente pode imaginar que tudo isso daí é ilusório? Sim. Mas ao mesmo tempo, as possibilidades são infinitas. Exato. Então pode aparecer qualquer coisa, Exato. você pode acreditar em qualquer coisa. Inclusive, a criança, eu tava reassistindo o primeiro episódio e quando aparece a criança eu fiquei pensando, será que esse moleque é uma criança mesmo? Será que ele é uma memória de anos atrás? Será que tipo, ele pode ser o irmão da Maura de anos atrás, quando eles eram crianças e ele acabou morrendo e ela passou a vida por esse trauma? Exato. Entendeu? Exato. Ou ele de repente morreu de alguma doença na cabeça, não sei. O que é verdade, porque ele pode ser o filho dela, gente. Pode sim, mas a gente tem que pensar também nas outras possibilidades. Na própria abertura, o Baran falou pra gente olhar a abertura e todo mundo vai se despedaçando na abertura e o único que fica lá inteiro é a criança. Exato. Será que ela sei lá, não concretizou ele numa programação? De repente, ela eternizou o irmão dela que morreu quando criança numa programação. Ou será que é mais profundo? E aí ela que isso? vive nisso, exato. sabe? Ou será que é mais profundo do que isso, de repente? Posso falar? Eu ainda acho que tem a ver, e não diretamente com a Maura, mas a gente fez um vídeo aqui de teoria sobre busca da imortalidade. Eu acho que essa série vai falar sobre quem nós somos, quem nos criou, o que é a nossa realidade, e pode sim falar sobre imortalidade no sentido de eternizar a pessoa pra sempre em uma simulação. Exato, porque eles falam muito sobre... a Maura fala sobre você... o que é a realidade? A realidade tá dentro da nossa mente. Exato. Porque você pode ter uma realidade dentro da sua mente e ela pode ser real. Pra você é. Pra você, exato, entendeu? exato. Ou seja, essa busca pela imortalidade pode ser que vá acontecer, mas dentro da mente dela ou dele. A gente tem que descobrir quem que tá por trás disso, né, primeiro. E mas assim, pode ser isso. E assim, esse negócio dela falar que ela não pode ter filho também é muito estranho. Por que ela falaria isso? Será que ela realmente não pode ter filho? É uma memória infiltrada, é um bloqueio. A gente tem que pensar nessas possibilidades, Tem algumas coisas que a gente precisa se ligar, que é o que a gente tem que tentar decifrar o que é uma memória e o que é uma simulação colocada ali, o que é uma programação.
Então eu acho que ela ser casada com o Daniel, por exemplo, é uma programação. Você acha? Acho, porque ela não sente isso. Ela fala várias vezes que ela não se lembra e ela não sente que ela é casada com ele. E isso pode ser o subconsciente dela falando. Porque uma coisa é você poder programar a sua mente é uma coisa, você programar o seu subconsciente é outros 500. Exatamente, não dá. Entendeu? Não dá. E agora, ela ter uma memória afetiva com o Strange, né, com o Wake, é muito estranho também. Eles sempre se aproximando. Aliás, né, tem muitos triângulos amorosos aqui, que é sempre um casal, só que tem uma pessoa de fora que tem uma conexão inexplicável com uma pessoa de lá. Então, são coisas pra gente observar. Por isso que eu acho que esse negócio dela não poder ter filho tem Pode algum ser. sentido, porque Com senão ela não ia certeza. falar tanto. Exato. Não precisa desse detalhe pra uma reprogramação da memória dela. Mas a É gente irrelevante. A gente vai comentar mais sobre os casais no decorrer das análises, mas só pra gente já fazer um apanhado geral e falar como essa frase é vasta. E ela fala exatamente dos céus, que é onde tá a nave, e da profundeza do oceano, que é onde tá o Kerberos, certo? Aí no início a gente tem a cena dela no hospício, da Maura no hospício, e tem o pai dela, só a sombra, né? E ela fica o tempo inteiro falando que ela sabe que tem alguma coisa, que ela não é louca. Ela sabe o que ela viu, ela não Ela é sabe louca, que ela né? viu, Então, exatamente. E ela fala, o que você fez com o meu irmão? O que você fez com ele? Ele descobriu o que você tava fazendo nesses navios e você colocou ele tava ele no Prometheus, no Prometheus, exato. né? E ela, nesse início, é o tempo inteiro isso, tentando afirmar pra ela mesma que ela não é louca, mas ela tem as marcas aqui, né? É o que a gente falou nessa simulação, o que acontece nos níveis de consciência, ele deixa marcas físicas nas pessoas. Sim, sim. E uma coisa interessante disso, que depois ela acorda no navio e ela começa a afirmar pra ela mesma quem ela é, de onde ela veio, né? Qual Maura ano que é a Franklin. data. Morfield é o lugar que ela veio, 19 de outubro de 1899 e eu Então, não sou louca. Eu não sou louca. Então, por que ela tem que se reafirmar isso? Por que ela tem que ficar afirmando pra ela mesma quem ela é, qual a data? Exato. Você percebe que é uma coisa que nem a gente já sabe que a data vai mudar no final, certo? Então, por que ela tá reafirmando a data? Lá no final muda. Será que ela tá afirmando coisas que não são reais? Exato. Talvez a programação que foi inserida nela e aí ela vai se desconstruir nessa jornada. Mas enfim, é isso que a gente sabe no começo. A gente também, ela acorda, né? Porque quem manda ela acordar é o pai dela. Ela tá lá sendo amarrada no hospital psiquiátrico e o pai dela fala, acorde. O que lembra muito, sim, a hipnose, mas nesse caso me lembra realmente você tá dentro de uma simulação, dentro de outra simulação. Uma coisa meio a origem, sabe? Sim. E é muito difícil a gente descobrir por que é o pai dela que fala acorde. A gente não sabe o que foi programado. Tudo é questão de programação, quem programou e também o quanto está sendo alterado esse código, porque a gente sabe que o código vai ser alterado. Mas quando ela acorda, tem o jornal lá falando sobre o Prometheus, né, que tá desaparecido. E tem a carta que o irmão dela deixou pra ela, falando pra ela encontrar ela em Nova York, certo? E não confiar em ninguém. E que ele descobriu o que o pai fazia. Exatamente. Certo? Então, isso é muito estranho, porque é uma simulação. Por que ela recebeu uma carta dentro da simulação? Por que ela tem que ir pra Nova York dentro da simulação? Ela precisa Você estar entendeu? no Kerberos, ela precisa estar presa naquilo. Ela precisa estar presa naquilo. Então, a gente não pode levar tão em conta assim essa carta achando que realmente é do irmão dela. Apesar de que todo mundo recebeu essa carta também, né? Nós vamos ver mais Exato, pra frente. por isso que eu acho que todo mundo recebeu essa carta justamente pra estar lá no Kerberos. Só. Mas, ao mesmo tempo, a gente também vê uma parte que ela pergunta, vocês lembram como que vocês vieram pra esse navio? Ninguém tem essa lembrança. Exato. Então, estamos aqui colocando os fatos e queremos saber, como sempre, a opinião de vocês, que é um projeto colaborativo. Outro detalhe importante é que tem um livro lá, O Despertar, eu ia falar de Maura Franklin, O Despertar de Kate Bishop, que é um livro que foi lançado exatamente nessa época mesmo. E foi proibido, ele fez o maior burburinho, porque ele discutia temas que eram muito à frente da época dele em relação às mulheres. Eu vou comentar mais sobre esse livro no episódio que a gente vê lá, ela vendo mesmo o livro, mas é muito à frente, fala sobre temas como a maternidade, a liberdade das mulheres. Então, assim como a Maura Franklin, o livro é muito à frente da época 1899, certo? E aí a gente vê ela saindo do quarto, e o número do quarto é 1011, igual ao quarto que ela vai lá no hospício, no hospital. Então, a gente até tentou,
número é importante, vamos lá. A gente ainda não sabe essa importância toda desses números, a gente ainda não pegou muito. Mas, que é o mesmo quarto, já bate. Já. E a gente tem esse indício de que pode ser um sistema binário. Por quê? Porque a gente tá lidando aqui com um programa. Então 10, 11 faz muito sentido que tem alguma coisa a ver com um sistema binário, pelo menos pro quarto dela. Até porque, né, gente, a gente ficou teorizando aqui de Kerberos e Prometeus, da mitologia, e pode ter a ver sim, ainda pode ter a ver, porque o Baran e a Yanti nunca lidam com só um significado. Sim. Mas a verdade estava na nossa frente o tempo inteiro. Eles são relacionados aos sistemas de TI. Então, o Kerberos é um protocolo de autenticação usado para verificar a identidade de um usuário ou host, Kerberos. E o Prometheus é um tipo de sistema criado para você acessar durante uma interrupção e obter rápido diagnóstico de problemas. Eu preciso falar mais alguma coisa? Não precisa. Preciso, Baran paga minha terapia. Preciso. Olha, cada detalhe que a gente vai pegando, a gente... Pode se expandir a 10ª potência. A gente pode expandir e a gente pode também ficar mais confuso. Exato. Porque é isso que o Baran adora fazer com a gente, né? Deixar a gente confuso. E parabéns, tá sendo muito bem sucedido. Mas em relação a esses códigos, eu acho que faz todo sentido, porque depois que a gente viu a série toda, a gente já sabe que só se trata de um código, tem o vírus, tem tudo isso daí. Sim. Aí a gente tem uma cena lá na sala de máquinas, né, nas caldeiras, onde a gente vê lá o pessoal trabalhando e tem o Oleg, que é, né, que eles chamam de polaco. Polaco, é o polaco. Eles não se entendem, né? Então, eu achei engraçado isso, porque eles não se entendem e... Ao mesmo tempo, sim, eles fazem funcionar, né? Agora, o interessante é aquela tatuagem nas costas do cara. De um dos caras que tá falando, eles estão comentando até do Prometheus, desapareceu, afundou então, né? Porque não tem como tá há 4 meses lá. E aí o cara mostra uma tatuagem, que Baran adora uma tatuagem nas costas. Então, será que tem alguma coisa a ver essa tatuagem? Será que não é só pra gente ficar, nossa, olha, é uma tatuagem, nossa, é uma baleia mergulhando, um navio de ponta cabeça? Pode ser que... Pra mim parece que o navio tá voando, tem uma baleia, e nesse episódio a gente ouve falar sobre baleia. Então... da história do navio fantasma. Exato, lá, né? Então pode ter alguma pistinha aí, mas só pra gente ter referências, sabe? Referências, né? Quem sabe, né? Mas eles mandam o Oleg lá resolver o problema, né? Tá tendo problema e o Oleg que tem que resolver. Eles deixam na mão do cara que não sabe se comunicar, deu problema né? numa alavanca lá, ele tem que ir lá resolver. Exato. E a gente descobre que ele tem uma foto de Nova York. Então ele não tem uma carta nesse momento, mas ele tem uma foto que ele sabe que é pra chegar em Nova York. Exatamente. Aí ele escuta um barulho quando ele tá indo lá, né? Que a gente depois vê que é o Jerome. Exato. Bom, seguindo, a gente tem uma visão da primeira classe e a gente tem uma visão, assim, básica dos personagens. A gente vê a Clemence e o Lucien, que estão lá naquela pior lua de mel da história da humanidade, né? Nossa, é uma felicidade transbordante. E eles estão falando do Prometheus, todo mundo fica questionando o que aconteceu. Não tem mais ninguém vivo, são 4 meses. E ele mal responde a Clemence, certo? A gente vê a Ling Yi também lá, né? Não sabendo usar as facas, já dando um indício de que ela não é quem ela diz ser, né? Porque ela não tem o conhecimento daquilo. E a gente vê a gente vê também o Angel e o Ramiro. Sim, sim. É o padre e o... Como é que ela fala? O padre e o irmão com cara de pervertido. Exatamente, né? Isso. E o Angel lá gritando e o outro super discreto, né? E aí a gente vê a Maura. Eu sou a favor do Angel. Tem que beber todas mesmo. Tá no naviozão, meu. All inclusive, né? Lógico. Open bar. Eu também. Bicho, eu ia encher a cara. Nem que fosse uma simulação, eu encher a cara. Pelo menos. Nossa, se fosse simulação aí. Aí que eu encher a cara. Mesmo. Exato. E aí chega a Maura e quem vai sentar sozinha, né? Causar no navio, que ela chegou pra causar, que se não foi pra causar eu nem vou, tipo eu, né? E aí chega a Virginia e começa a falar umas coisas muito estranhas pra Maura. Ela fica questionando essa coisa da Maura ser vista sozinha, ela tá achando que ela tá fazendo um favor sentando do lado dela e tudo mais, e ela pergunta se a Maura é médica mesmo. E aí ela fala que ela estudava o cérebro humano. Ela até pergunta, você abria, você mexia, né? Ela fala que só na teoria, que as mulheres não podem estudar, a não ser na teoria.
E é estranha essa conversa, né? Porque ao mesmo tempo ela fala assim, olha lá, aquele médico, ele é homem, cresceu, foi mimado e não sei o quê. E comenta também das mulheres, tipo, os homens mostram o mundo para as mulheres e depois eles falam que elas não podem tê-lo, né? Exatamente isso. É uma conversa muito profunda, eu acho. Que, tipo assim, foi meio mascarada pra parecer uma conversinha de café da manhã, mas eu acho que tem uma certa profundidade aí. E a Maura ainda fala que os segredos do universo estão contidos no cérebro e que cada um é um universo pronto pra ser decifrado. E decifrar é muito linguagem também de computador, assim, sabe? Então eu acho que é mais ou menos isso. Eles estão fundindo o nosso cérebro com uma programação, com decifrar o nosso cérebro. E aí tem o bug da xícara. É exatamente quando elas estão falando de decifrar que tem o bug da xícara. Rola aquele bugzinho da xícara. E esse negócio do cérebro, ao mesmo tempo que remete à programação e tal, também eu fiquei pensando de, tipo assim, a gente tem a nossa mente, ela pode enganar a gente. Exato. Só que ao mesmo tempo, ela pode conter as informações reais do que a gente vivenciou. Exato. Entendeu? Exato. Então tem esses dois lados. Aí a gente entra também de novo naquele livro, que é você sair pra sua liberdade, pra sua, né, pra sua libertação mental, né? E aí você saber identificar o que realmente você viveu, o que é real e o que não é. E a maioria das pessoas não consegue, né? Exato. É isso que o Baran tá falando, tipo, saiam do lugar comum, assim, né? E, enfim, tem o bug da xícara, é bizarro, né? E aí ele é interrompido porque o Craster, ele chega da 3ª classe pedindo um médico e ninguém entende ele. Porque, né, a questão das línguas. Mas a Maura entende médico a palavra e aí vai ajudá-la, ela vai até a 3ª classe, né? Aquele porãozinho, né? O cara até fala, você não podia ter vindo pra 1ª classe, são as regras do programa, da programação. Sim. E aí que começa, quando a Maura quebra essa regra, já começou a quebrar a simulação pra mim. Então, é engraçado, né? Porque aí rola tudo aquilo, a irmã do Craster tá lá, morrendo de dor, aí a Maura dá um jeito lá, né? Consegue arrumar, endireitar o feto ali. E aí tem uma conversa da irmãzinha deles com a Maura. E aí ela pergunta se ela tem filho. E põe a mão na barriga. Aí começa os bugs. Exato. Bem na hora que ela coloca a mão na barriga e ela fala, eu não posso ter filho, ela começa a ter aqueles lapsos, assim, sabe? Aí eu fiquei me perguntando, na hora que ela fala, não posso ter filho, isso é uma afirmação que realmente é verídica? Por isso começou a dar bug, entrou em conflito com a programação. Por quê? Porque mais pra frente a gente fica sabendo que ela tem um filho. Exato. Né? Que é o Elliot. Mas será que isso não é verídico? Exato. Por isso que dá esse bug? Eu não sei, porque ela lembra do pai, ela lembra das injeções, ela lembra daquela cena com o marido mas na isso cama. É lembrança? Isso é lembrança ou isso é enxerto de memórias dentro dela? Você entende? Eu acho que isso não é uma lembrança. Acho que pode até ter uma coisa ou outra assim, inserido do subconsciente, mas eu acho que essas não são lembranças. E o fato dela ficar toda hora afirmando que ela não pode ter filho, pode ser real. E não sentir, né, que ela tem filho. Não sentir que ela é casada. Assim, pra que ela ia... Pra que eles iam programar ela pra ela achar que não pode ter filho? Sendo que ela tem o Elliot. E ela descobriu já. É muito confuso esse E agora, começo. por que ela não sente que ela tem um filho? Ela não sente. Aí eles falam pra gente o que é o nosso sexto sentido, digamos assim. Será que o nosso corpo tem uma memória também das... Inclusive, uma outra coisa que acontece nessa hora é que começa a dar uns flashes nela e a trilha sonora começa a aparecer que é uma fita enroscando. É maravilhosa, né? Você entende? Então, tipo, o que tá acontecendo? Tá dando coisa errada ali. Interferência. Tem alguma interferência. Exato. Ela colocou ali um detalhe que não deveria. Exato. Será que ela escondeu alguma coisa? Ai, Brasil. É isso, né? Salvou a menina, que também não queria ter o filho. E olha aí também a incoerência. Tá todo mundo rezando e achando que isso vai resolver. E não a médica.
são as críticas, né, que o Baran faz bem sutis, da fé cega, né? Eu acho que ele não critica a religião, ele critica a fé cega, né? Enfim. Temos a cena daí também do Jerome chegando, né, que a gente já comentou, ele pegando uma roupa, ou seja, já mostra que ele é de outro lugar, não mostra muito de onde ele chega. Ele só sai daquela parte do carvão lá, e tem um detalhe que quando ele mostra o take do pé dele assim, tá molhado. Então, a gente não sabe se ele veio, né, se ele simplesmente molhou o pé em algum lugar ali, ou se ele realmente veio de fora, nadou, mas eles estão no meio do mar, né? Então não tem como ele chegar nadando. Exato. Entendeu? Mas ele foi para lá, ninguém lembra como chegou lá, a verdade é essa, né? A gente vê também no quarto 2101, o Lucian e a Clemence tentando lá, né, namorar, mas não consegue. E ele bota toda a culpa nela. Mais uma vez, essa crítica dos homens botando sempre a culpa nas mulheres, quando a culpa é dele. Não a culpa, mas ele tem uma condição que impede ele, né? E ele fala que o casamento é uma fase e tudo mais. A gente vai tendo essas noções de que o casamento deles foi arranjado e que ela não precisa mais fingir que ama ele. E a gente vê o brinquinho dela de triângulo. Tem triângulo por todos os lugares. E eu tava vendo mesmo no making off que pode ser que o elemento terra esteja realmente ligado a esses triângulos. A gente já teorizou sobre isso aqui. E não só a pirâmide, mas sim o elemento terra. Da onde eles saíram. Eles estão no mar, eles estão no ar, mas eles ainda são da terra. Exato. A gente... De onde nós viemos. Entendeu? Só jogando aqui pra vocês. Vamos continuar, vou virar a página aqui. Quem que surge? Porque aí, né, a Maura, coitada, né, tava na terceira classe, teve o bug. Começa a ter os flashes, começa a passar mal, vai correndo, vai lá e vai respirar um ar puro. Simulado, ar simulado, mas puro. Quem chega belíssimo, ele tá belíssimo nessa cena, o nosso capitão, ai, que maravilhoso, falando, você tá perdida? É o Strange, o Eterno Strange. Ai, meu Deus. Tomou um banhinho, né? Mas só um. Decorrer da série. Ele não toma mais nem nada. Banho. Mais nada. Pelo menos tem. Isso mais que eu acho legal Dark dele. Toma chuva também. Então. Vamos ser justos. Ele fala, ele fica questionando o que ela tá fazendo lá. E aí ele fala, você não pode ir lá embaixo. Você é da primeira classe, as regras não podem ser quebradas. O Strange, o personagem dele, o Ike, ele parece aquele cara que fica lembrando, ó. Tem essa regra na programação, por que você desceu? Não podia. O tempo inteiro, no começo, ele é assim, e depois ele começa a acessar novos lugares. Porque ele entra em contato com um programa estranho. Strange. Que tá quebrando as regras. E aí ela fala, tá bom, quem fez essas regras e quem que ela beneficia? Aí ele já... o criador. Droga, me pegou. O criador. Então. E quem é o criador? Essa é a questão. Quem nós somos e quem nos criou? O imediato chega e fala que eles receberam lá os sinais, as coordenadas 44, 57, 59 e 60 às 7 horas. E o número 7 da perfeição aparece diversas vezes nesse episódio. Eles estão a 7 horas de distância, né, daquela coordenada que eles deram. E ele fala, eu acho que é do Prometheus. Mas não sei, só chegaram as coordenadas. Certo? Então, aí que tá. Por que ele falou, acho que é do Prometheus? Já tem um pequeno enigma aí. Porque, beleza, tudo eles bem, têm um sistema de rádio compatível, que era muito avançado. Eles têm um sistema compatível e o navio que estava desaparecido era o Prometheus. Mas, será que não foi pra meio que instigar o capitão a querer ir até lá? E isso vai ser discutido um pouquinho mais pra frente, guardem essa informação, certo? Aí a gente tem umas cenas do Olek indo lá, né, ele tem que botar mais lenha no negócio, e aí o cara até fala pra ele, não questione, só obedeça as ordens. Olha o programa falando, não questione, só obedeça. Você só vai descobrir o que tem além se você desobedecer e questionar. Temos também umas cenas rápidas que eu vou comentar do Ángel e do Ramiro. O Ángel ele não tem medo das coisas, então ele se compara ao lobo, enquanto o Ramiro é a ovelha. E a gente também tem a história que a gente tinha conversado aqui sobre a baleia, né? Que quando o navio tá mudando de rota, a irmãzinha da Tove fala pra ela, que estranho, isso parece a coisa do navio fantasma, a história que você me contou, que eles mataram uma baleia e foram amaldiçoados. Exatamente, então.
ela já fica com aquele medinho de ter fantasmas. Eles falam muito de sombras, né? Sombras, exato. Sempre então. nas sombras. É muito legal. A Maura vai até a cabine do capitão perguntar o que tá acontecendo, se a mensagem é do Prometheus. E ele de novo vai falar, você não devia estar aqui. São as regras da programação, entende? E aí ele fala, mas por que você tem tanto interesse no Prometheus? Você conhece alguém a bordo? E aí ela fala o seguinte, eu... Aí fica aquele silêncio. E aí ela fala, eu notei que o navio desviou. Mas ela conta pra gente que ela tava a bordo do Prometheus. Mas ela não lembra disso. Não só lembra. que aí que tá. Ela fala eu. Você acha que ela vai falar, eu conheci meu irmão. Eu tive um irmão. Assim, eu tive um irmão. É que, tipo assim, é muito sutil isso, porque esse eu é pra, tipo assim, dar um tempinho pra ela pensar em alguma coisa pra dizer. Mas ela Mas fala, ao mesmo tempo ela tá falando eu. Eu. Então, ela, né, realmente tem o nome dela lá no Prometheus, ela não sabia, ela não lembra. Mas ela... Mas aí que tá, eu acho que a gente vai ter umas quebras de programações pelo subconsciente. Exato. E o subconsciente também tá representado como ela guarda a carta do irmão, que ela tem um livro, que ela põe um envelope, que ela põe um mapa, mapa não, né? O negócio do jornal, que ela põe a carta, é um dentro do outro. Isso pode ser uma pista, né, também. E que é uma programação dentro da outra. E aí a gente vê que o Ike também recebeu a carta, né? Aliás, Ike é a chave? Ike is the key? Então, nossa, é muito confuso, porque ao mesmo tempo, na abertura, o moleque é o único que não se corrompe com o vírus. Aí o Ike vai falar pra todo mundo que eles vão fazer o desvio porque eles receberam o sinal, todo mundo questiona e mais uma vez o número 7 aparece. A gente tinha 7 dias pra sair da Europa, chegar em Nova York, todo mundo tá fugindo de alguma coisa, então todo mundo tem interesse em chegar logo, mas o Ike não tá nem aí pra todo mundo. Né? Exatamente. Não sou todo mundo. Ele tá mais curioso com Prometheus, até porque, tem muita gente que recebeu a carta ali que não tá tão curioso assim. O que será que eles pensaram quando eles receberam a carta, né? Tipo, será que eles realmente estavam achando que era pra ir pra Nova York pra encontrar alguma coisa? Aí o capitão já interpretou diferente, já interpretou que era pra encontrar o Prometheus. Exato. A Maura também. Encontrar o irmão dela. O que tá perdido tem que ser achado. Né? O capitão também tem toda a questão da família dele, né? Ele bebe pra caramba, né? Pra poder esquecer o que aconteceu, enfim. E eles têm uma química inegável, né? Sim. Inclusive, a gente vê os dois lá conversando sobre... O capitão fala como tudo já foi mapeado pelo homem, mas o oceano é profundo e ninguém sabe o que tem lá. É muito sobre o nosso cérebro também, a nossa capacidade. A gente consegue mapear o universo, mas não consegue mapear o nosso próprio cérebro. Enfim, eles avistam o Prometheus e aí, quando eles falam, beleza, vamos lá, o mesmo imediato, o personagem que é o imediato... Ele fala que não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Então, aí eu pensei o seguinte, será que era pra eles receberem esse código, esse pedido de socorro, e chegar lá e não ter nenhum navio e ficar à deriva? Porque depois disso, se lembra o que acontece? Depois que eles acham o Prometheus, as bússolas ficam malucas e eles ficam meio tipo, e agora? A gente não pode sair do lugar porque a gente não sabe pra onde tá indo. Exato. Será que não era pra eles chegarem lá e a bússola ficar louca, eles ficarem lá um tempo até descobrir o código que tá com a Maura? Exato. Eu acho que não era pro Prometheus estar lá. Será Quando que foi o um imediato viu que o Prometheus estava lá, ele falou, tem que avisar a companhia. Exato. E a gente E sabe... aí, quem colocou o Prometheus lá? Foi o Daniel? Foi o moleque? Quem que foi? Entendeu? Eu acho que ele não devia estar lá. Tem esses questionamentos. E o importante é que o pessoal vai pro Prometheus, né? A Maura, o Ike, o Oleg, o Jerome, o Ramiro, que é o padre, tem que, né, ir lá exorcizar o povo. Mesmo com aquele mar todo calmo que, né? Estranho o mar parar, né? E outra observação aí é que, beleza, eles vão lá, investigam e tal. Aí o Strange acha uma fitinha que era da filha dele e não conta pra ninguém. Como pode, né? Como pode tá uma fitinha lá. Depois a gente sabe por quê, porque ele era capitão ali, então pode ser que ele tenha deixado cair. De repente. Ciclo. Isso é um ciclo. Ai, meu Deus. Ai, aí, Jesus. Eles encontram o Elliot lá dentro do bar, né? Sim. Igualzinho aconteceu no Kerberos. O que deu errado ali? É que a Maura foi lá pra tirar o moleque.
E aí alguém deu tiro e ele parou o tempo ali, Exato. parou a bala. Mas e se no Prometheus isso não chegou a acontecer? Prenderam o moleque lá e ficou por isso mesmo? A simulação nunca chegou até o ponto, lembra? Exato, o Daniel fala, a gente nunca foi tão longe. Pronto. Entendeu? Enfim, mas é também o bugzinho, né? O inseto é um bug que leva ela até o menino, tá? Fica todo mundo com aquela cara passada do tipo, nossa, você tá 4 meses aí fechado, né, meu colega? Enfim, a gente também tem uma cena muito significativa do Craster pedindo um cigarro pro Ángel. E o Ángel gosta das cicatrizes dele. Ele fala que o rosto dele é muito curioso e a cicatriz até combina com ele. Lembrando que o Ángel tem a cicatriz nas costas, os dois têm algo em comum, uma atração inexplicável. Então, é isso que eu tô falando. Eles estão se atraindo inexplicavelmente. O Ángel é um tipo... Subconsciente. Um tipo riquinho, arrogante... Espanhol. Que tá no navio, tá fugindo de alguma coisa, mas ele não tem medo de nada, ele tá lá bebendo. Deve ter sofrido por causa, né, de ser homossexual, né? Porque naquela época era um problema, então ele tem as cicatrizes. Sim. Pode ser que ele tenha sofrido por isso. Só que aí que tá, ele e o Craster são um casal improvável. Exato. Nessa época. Entendeu? Então, o que acontece? Essa atração subconsciente aí que eles têm. Igual o Ike e a Maura. E ele relaciona isso da cicatriz, parece uma máscara. E existem aquele conceito de máscara, né, do Carl Jung, que é um discípulo da psiquiatria, né, famosíssimo, e que ele fala, né, que todos apresentamos personas ou máscaras sociais, representamos papéis face aos outros, ligados com o que pensamos ser uma apresentação aceitável de nós mesmos para o mundo. Então, os conceitos da psiquiatria vão ser muito importantes aí. Você que mexe com TI e com psiquiatria, deixa aí nos comentários melhor. Ajuda a gente, porque desde Dark, eles já mostram que tudo que eles escrevem tem a ver com alguma coisa, tem alguma camada de psiquiatria aí, né? Muito. Entendeu? Então, não vai ser diferente nessa obra. Só pra constar, a gente também vê a Ling Yi, né, fazendo aquela farsa toda, a gente descobre que é uma farsa, e aí tem a frase, tudo dará certo no fim, se não deu certo é porque ainda não chegou no fim, né, em termos da farsa, mas pode ser também em termos gerais da série. E aí a gente vê também outras coisas importantes no Prometheus, por exemplo, o telégrafo destruído, então como é que eles mandaram o sinal. Então, aí né? Tá, né? O Daniel chegando no navio, a gente vê, né? Então ele veio do Prometheus, provavelmente, nadou, chegou no navio e fica no quarto, ao lado do Damora, com o bugzinho que destrava a porta fechada, né? A gente começa também a ouvir a música White Rabbit, que fala sobre entrar no buraco do coelho, ligado a Alice no País das Maravilhas, certo? Caçar o negócio, né? Caçar o mistério. E aí, o menino mostra a pirâmide no final do episódio. Exato. E aí a gente já sabe o que essa pirâmide faz. Agora, mais ou menos, né? Assim, não, o sentido tudo bem. geral, né? Nessa simulação a gente sabe o que ela é. Ela é tipo uma fechadura para você sair daquela simulação. Mas, beleza, vamos lá. O moleque, eu acho que o moleque é o grande enigma que a gente tem que resolver. Sim. Eu acho que esse moleque, pode ser que eu esteja errado, igual eu estive com o Mitchell, né? Mas. Pode, mas tá sempre errado aqui. Então, mas vamos lá. Eu acho que esse moleque é a grande chave do negócio aí, porque se esse moleque realmente for filho dela, por que ela fala que ela não pode ter filho? Será que é só pra mascarar a dor? Isso? Pra mascarar a dor de não ter o moleque mais, de ter perdido? Agora, se ele for o irmão... Se ele for o irmão, a grande cabeça que tá por trás disso, de repente... E a chave pra quebrar isso é justamente ela e o Ike. Será que ela conseguiu armazenar a consciência dele e ele precisa ter autonomia sobre isso? Você entende o que eu quero dizer? Entendo. Entende? Ou ele ganhou autonomia quando não deveria. Mas ele precisa da chave. Ele precisa da chave. Então eu acho que pode ter alguma coisa a ver com o controle. Eu quero saber o que vocês acham aqui nos comentários sobre isso, mas esse menino, pra mim, também, descobrindo exatamente quem é ele,
Mas também o que é realidade, né? O que Então, é realidade? Tem isso. Que A é? gente precisa tentar decifrar até onde for possível, pra gente também sacar, pra gente tentar identificar quem é quem. Porque eu acho que eles vão ter certos traços parecidos, né? Por exemplo, lá no último episódio, lá na nave, eu acho que aquilo ainda é uma simulação. Eu também acho. Né? Só que eles vão ter um papel parecido ali. Você acha que o Craster é o verdadeiro par, por exemplo, do Anvil? Pode ser, eles têm uma atração inexplicável. Exato. Igual O Daniel. O Daniel, eu não acho que ele é marido da Maura. Sério? Eu acho que se for pra ela ser casada com alguém, vai ser com o Ike. Tem gente que acha que o Ike é o irmão, hein? O que vocês acham? Então, pode ser, porque eles têm uma atração estranha. Eles têm um cuidado um com o outro. Pode ser que eles sejam irmão também. Não acho. Mas Mas eu acho que a atração deles é mais do que isso. Enfim, nós vamos ter aí 8 episódios pra discutir tudo isso. E eu quero saber o que vocês acharam desse episódio, dessa discussão e quais são as ideias de vocês. O vídeo já ficou grande, se acostumem, porque vai ser grande todas as vezes. E é isso, gente. Se inscreve, deixa um like, ajuda demais. Dá muito trabalho fazer esse projeto. Apoia nós. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau.